Boa noite, tudo bem? Hoje eu fiquei na dúvida como que seria a mensagem, se seria a mensagem escrita ou se eu iria gravar um outro vídeo. E até agora eu ainda estou assim, pensando a respeito, mas eu falei assim, vou gravar um vídeo, se acaso não for o vídeo, eu chego em casa e faço ao contrário de ontem, né? Porque ontem eu escrevi a mensagem, a perdi e tive que gravar o vídeo. Então eu falei assim, como eu ainda não sei, vou gravar o vídeo, se for necessário, aí eu passo para o papel. Sabe o título que eu quero dar para essa mensagem de hoje? Moral de cueca. Alguém já ouviu essa expressão? Ou conhece o seu significado? O porquê que ela é usada? Eu já ouvi falar muito a respeito disso. É quando uma pessoa quer impor, quer mostrar algo que ela não vive, que ela não sabe a respeito, mas que ela quer que alguém faça algo que ela não faz. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo. Então essa pessoa ela não tem moral nenhuma para poder falar, sabe assim, para poder falar sobre aquele assunto. Para ilustrar, eu queria deixar uma história. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar a respeito dessa história. Sobre, gente, como ele chama? Gandhi. Não sei se eu pronunciei certo. Sobre Gandhi. Conta-se, creio eu que é uma história verídica. Conta-se que uma mulher foi procurá-lo porque queria que o seu filho deixasse de comer açúcar. E que ela, de certa maneira, acreditava que ele teria um poder para convencer o filho dela, porque ela já havia tentado e ela não tinha conseguido. Então ela foi e o procurou e pediu, poxa, acredito eu que foi dessa maneira, né? Mas penso que não. Peça para o meu filho, para ele parar de comer açúcar. E ele disse, volte daqui 15 dias. E assim ela fez, foi embora e depois de 15 dias ela voltou, levou o filho dela. E depois de longa conversa que teve com ele, assim que ela teve a primeira oportunidade, ela foi e perguntou, por que você disse que eu teria que voltar? E não falou para ele quando eu vim daquela vez. Aí ele disse para ela, é que quando você me pediu, eu também estava comendo açúcar. Então eu não senti que eu tinha moral nenhuma para poder falar para ele parar de comer açúcar, porque eu também estava comendo. Moral da história. O açúcar aqui é o de menos. Isso a gente pode fazer com qualquer coisa. Sabe? Nós que somos pais, que somos mães, às vezes queremos que os nossos filhos façam diferente do que nós fizemos. Às vezes a gente quer que eles ajam diferente diante de uma situação, mas você mesma não dá um exemplo. Sabe? A gente quer que ele tenha um certo tipo de comportamento e o seu é diferente. Então a gente não consegue passar isso para a criança. A gente não consegue passar para as pessoas. E para o mundo espiritual isso é tão importante. Sabe, a gente está vivendo Cristo do lado de fora. A gente não está vivendo de dentro. A gente não está tendo intimidade, a gente não está conhecendo, a gente não está... sabe, a gente está indo muito pelo testemunho do outro, pelo que Deus fez na vida do outro. Às vezes a gente até se pergunta, poxa, por que comigo é diferente? Por que não acontece esse tipo de coisa comigo? É porque você também não passou por aquilo. Aquela não é a sua história, você está fazendo diferente. Sabe? Eu queria que vocês entendessem que tudo que eu estou colocando aqui é algo que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um momento de cura. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Sabe, eu admiti que
eu estava doente, sabe? Era uma doença da alma, era uma doença que estava me consumindo, que estava fazendo com que a cada dia eu cavasse um buraco, sabe? A ponto de eu sequer querer levantar da cama, a ponto de eu querer me isolar de todo mundo, a ponto de eu não querer viver o que Deus tem para mim. Mas graças a Deus, um dia eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, vai aonde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer, limpa, cura, organiza, coloca tudo no lugar. Sabe o que é mais lindo? Ele está colocando tudo no lugar, coisa que eu nem sabia que estava fora do lugar, ele está colocando. Então, todas essas mensagens que eu estou deixando para vocês, que Deus está colocando no meu coração, que é para mim fazer, é coisas que eu estou vivendo, é coisas que está vindo assim de dentro. Acredito eu que talvez tenha pessoas que também estão passando por isso. Tudo tem um porquê. Se isso não for para libertar alguém, é para minha libertação. Eu estou me sentindo que, sabe, a cada mensagem que eu escrevo, ou a cada vídeo que eu gravo, eu estou me libertando de algo. E isso aconteceu muito comigo, sabe? Eu estou trabalhando para que isso não venha acontecer de novo, para que eu possa viver algo novo da parte de Deus, né? Assim como eu também quero que você viva, eu quero que você tenha experiências com Ele. E eu estou conseguindo ter, isso é tão bom. Então tudo isso que eu estou passando para vocês são coisas que eu estou vivendo. E agora eu estou vivendo um momento de cura, um momento assim de libertação que Deus está tirando, tá? Ele está limpando o meu coração, a minha alma. E eu estou conseguindo entender qual é o meu propósito, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou como que eu posso dizer assim, uma obra do acaso. E do nada nasci, para quê? Tem um porquê. Ele me escolheu, eu tenho que fazer algo, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente descobrir o que a gente tem que fazer e por que a gente nasceu. Sabe? Então, a cada mensagem eu estou chegando mais perto do meu propósito, eu estou chegando mais perto de viver o que Deus tem para a minha vida. Então, essa moral de cueca, eu já preguei muito isso, sabe? Eu já estufei muito o meu peito, eu já apontei muito esse dedinho lindo assim, ó. Poxa, fulano está fazendo isso. E quando eu pensava daquilo que eu estava falando, que fulano estava fazendo aquilo, eu olhava para o meu umbigo e falava: eu estou fazendo a mesma coisa, mas ninguém sabe o que eu estou fazendo, ninguém sabe o que está acontecendo. Então tem um episódio, eu não sei se vocês chegaram a ver. Nossa, eu sou apaixonada. Desculpa, gente. Eu sou apaixonada Desculpa pelo barulho, é que eu tô na rua, eu vim aproveitar que eu vim trazer a Radassa na capoeira. E hoje eu não sei se eu vou ter o tempo, né? Eu falei assim, já vou aproveitar para gravar o vídeo. Por isso que eu tô aqui na rua, às vezes vai ter barulho de carro, barulho de moto. Mas presta atenção na mensagem, que é o que é importante. Eu sou apaixonada pelo Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acredito que eu já devo ter visto, se não todos os episódios, boa parte dele. Eu olho para Rochelle e eu me vejo naquela mulher, gente, sabe? Doida, grita, descabelada, sabe assim, eu como mãe, eu fico assim pensando, assim, meu Deus, eu sou a Rochelle. Eu tava aqui tirando, que tinha um telefone tocando aqui. Eu sou a Rochelle. Mas tem um episódio específico que quem acompanha, quem já assistiu, vai saber muito bem. Que sabe assim, eu acho que de todos os episódios do Todo Mundo Odeia o Chris, esse assim é o que me definia. Em nome de Jesus, eu posso dizer que é o que me definia. Sabe, agora eu consigo olhar para trás e ver que passado, né? A partir de agora, eu quero que seja uma nova história. A Rochelle, ela estava de mão dada, andando com a Tônia.
ela tinha feito bobs no cabelo, né? Tinha enrolado bobs e tinha colocado um lenço. Aí, quando vê, passa uma mulher, né, de encontro com ela, com bobs no cabelo. Aí ela pega e olha assim, com aquela cara de deboche. Nossa, como que pode uma mulher sair com bobs na rua? Que horror, que coisa feia. E ela critica. Aí a Tônia, a filha dela, diz: mãe, você também está de bobs. Mas filha, eu estou com um lenço, está coberto. E para ela estava tudo bem. Então, para mim, quando eu vi aquele episódio, eu me vi nela. Sabe, eu apontava muito o dedo na vida das pessoas. E eu achava que eu era santa. Não, eu não estou fazendo. Mas se eu estou fazendo é porque eu tenho um motivo, é porque a minha história é outra, é porque comigo funciona assim. Mas o fulano, não, o fulano poderia fazer diferente. Sabe, eu já apontei muito o dedo e eu também estava cometendo aquilo. Eu não sei se vocês já ouviram falar eu não sei se é um ditado, se é, o que é, mas quanto mais vejo Paulo falando de Pedro, conheço mais Paulo do que Pedro. Ou seja, toda vez, isso é uma regra, não tem exceção, toda vez que você estiver com alguém e este alguém estiver comentando, é melhor a gente dizer comentando, né, do que falando fofoca, do que falando outras coisas, né? Alguém estiver comentando sobre uma outra pessoa, você pode ver, e se não for para elogiar, tá? Aquilo é o que a pessoa está vivendo, aquilo são os defeitos dela. Sabe, é incrível quando a gente olha para alguém, quanto na admiração e quanto nos defeitos, aquilo é um espelho. Sabe, para quem eu estou falando, também deve ser um espelho, né? Eu acredito que para quem for servir essa história, é aquilo que eu estou passando. Então essa mensagem vai ter as pessoas certas para ouvir, vai ter as pessoas que também vão passar por isso. Deus não vai me usar somente para eu me libertar. Sabe, eu sou muito pouco demais. Ele junta obra com obra. Então eu acredito que isso vai chegar onde precisa chegar. Vai tocar no coração que precisa tocar. Sabe, hoje eu fiquei o dia todo assim, eu falei: Senhor, qual vai ser a mensagem de hoje? Hoje o Senhor não me deu, hoje eu estou tão assim. Aí eu fui para o trabalho pensando sobre a moral de cueca, né? Eu ouvi alguns testemunhos, ouvi alguns louvores que tocou muito comigo nessa parte. E eu estava me autoexaminando. Sabe, às vezes eu vou colocar algumas coisas que tem a ver com a palavra, às vezes vai ter alguns louvores que talvez vai mexer mais com a gente, mas eu procuro me autoexaminar. E eu vi que eu estava vivendo isso, que eu estava só pregando algo que eu não era. Eu vou te dar um outro exemplo. Acredito que muitos de vocês sabem que eu perdi um bebê, né? Que eu estava grávida e que eu perdi o bebê. Gente, eu tô limpando o olho, não é porque eu tô emocionada que eu tô chorando, não. É porque a maquiagem, sabe, tá machucando quando entra no olho. E também, né, eu não sei se a Fá, a minha irmã, vai ver esse vídeo, mas se ela ver, ela vai se lembrar desse episódio. Que, infelizmente, isso também aconteceu com ela. E eu estava com ela, sabe, por incrível que pareça. Eu mesmo morando... Na época, eu não me lembro se eu estava morando em Socorro, se eu estava no Mato Grosso. Eu sei que eu não morava em Ouro Fino. Eu acredito que era em Socorro ainda, porque no Mato Grosso era muito longe para mim ir. Mas eu só lembro que naquele dia eu estava com ela. Ela estava tão feliz, gente. Foi a primeira ultrassom que ela foi fazer. E eu estava lá com ela, eu consegui entrar com ela e ela fez a ultrassom. E não se ouviu o batimento do bebê. Eu tentei ser forte. Eu fiquei sem ação. Ela entrou em desespero, ela chorou porque hoje eu entendo a dor. Naquele momento eu não entendi. Sabe o que eu falei para ela? Fá, tenha fé. Sabe, na palavra diz que se você tiver fé, você pode mover a montanha, que só com uma gotinha Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode transformar. Ela não creu. Eu fiquei indignada com aquilo. Eu falei: mas como assim, Fá? Você não vai acreditar? Tenha fé, acredita, tenha fé.
se passaram muito tempo e essa mesma situação aconteceu comigo. Aí você me pergunta, eu tive fé? Eu criei que Deus poderia reviver aquele bebê no meu útero? Eu não tive fé. Só que eu estava pregando para ela. Isso é um exemplo pequeno que eu vivi. Só que quando aconteceu comigo, na mesma hora eu lembrei dela, falei, Senhor, eu sequer fui capaz de dar um abraço nela, eu não consegui sentir a dor que ela estava sentindo. Mas depois eu passei pela dor. Então o que acontece? Quando a gente quer tanto julgar, ou a gente quer que a pessoa faça algo que nós não estamos fazendo, a gente não sabe a profundidade ou a dificuldade que tem aquilo para ser feito. Então a gente não consegue ter autoridade sobre aquilo. Mas quando a sua vida for um exemplo, por menor que seja, sabe, não vai ser as suas palavras que vai convencer, mas as suas ações, as suas atitudes vai arrastar multidões por onde você passar. Sabe, eu quero que essas multidões, se algum dia elas me ouvirem, que seja para falar de Cristo, que seja para que eu possa dar um bom testemunho. Sabe, se Ele fez com que eu nascesse, que eu passasse por cada história, por cada situação, tem um propósito. E eu quero viver esse propósito, eu também quero que você viva o seu propósito. Então, se você também é assim, faça uma autoanálise, olhe para dentro de você, veja o que você precisa mudar, veja se você precisa receber alguma cura em alguma área, alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Um dia nós seremos. E quando esse dia chegar, Deus vai falar, eita, eu vou pegar, porque Ele está pronto. Eu quero muito conhecer a Deus, conhecer a Jesus, Ele deve ser lindo, mas eu ainda não estou pronta. Tanto fisicamente, quanto espiritualmente e quanto em questão de propósito. Eu ainda não vivi o que eu vim aqui para viver. E eu acredito que você também não viveu. Então vamos aproveitar esse momento para a gente se autoanalisar. Sabe, eu não quero que a gente olhe para a vida das pessoas, mas eu quero que, sabe, a gente feche nossos olhos e fale assim, o que está sendo da minha vida? O que está acontecendo? O porquê? Sabe aqueles porquês que a gente faz para Deus? Vamos começar a fazer esse porquê com a gente? Vamos ver o que a gente consegue mudar a partir de hoje. Sabe, essa mensagem, ela falou muito comigo. Eu quero deixar de apontar o dedo. Sabe, eu quero viver. Deus, Ele tem um projeto para a minha vida, que em breve vocês saberão o que é. Eu achei que eu já estava pronta para viver esse projeto. Eu falei, meu Deus, é agora. Aí eu descobri que ainda não era. Eu achei que fisicamente eu já estava pronta. Mas dentro de mim eu não estava pronta. No meu interior eu não estava pronta. Hoje, no dia de hoje, eu consegui compreender que eu ainda estou verde. Que esse processo de 50 dias, de 50 mensagens está sendo a cura a cada dia, sabe? Hoje eu estou um pouco mais perto do que eu estava ontem. Ainda faltam alguns passos a ser dado. Eu acredito que a cada passo vai ficando mais difícil. Mas só de saber que a cada passo eu estou mais perto de viver aquilo que Deus tem para a minha vida, é lindo. Se descubra o que Deus tem para você. Era isso que eu tinha para te dizer. Quero dizer que Jesus te ama. Eu não sei quem é você, quem é que vai ver essa mensagem, mas Ele já selecionou a pessoa correta para isso. Eu espero que Deus possa, sabe, falar ainda mais no seu coração daquilo que eu não pude falar, daquilo que me faltou palavras. Eu só queria comentar algo sobre a minha vida, sobre a minha experiência, tá bom? Que você tenha uma ótima e linda noite, que você aproveite o melhor da parte de Deus. Porque eu acredito que tudo que a gente viveu até agora, nada se compara. Barulhão, né?
Nada se compara com o que há de vir. Não tenha medo do amanhã. Às vezes a gente fica muito acomodado no hoje, por mais que seja ruim. Mas a gente já conhece os problemas de hoje, as dificuldades. Então a gente tem uma certa dificuldade de mudança. Sabe? Coloca o pé, porque Deus vai colocar o chão. Amém? Deus te abençoe.